falando sobre as características do Mashiach, né? Os cristãos esperam o Messias que vem para poder buscar eles e levar para o céu. Enquanto isso, os outros vão ficar aqui sofrendo. Os cristãos esperam o Messias que vai vir para poder trazer liberdade somente a eles, os cristãos. Qualquer outro ser humano na Terra perderá a vida. Quem não for cristão, morre. Esse é o mesmo ensinamento que é pregado pelo Islã. O mesmo ensinamento. Quem não é Islã, morre. Porém, há uma diferença no judaísmo. O judaísmo acredita que há um plano para muitas pessoas. Mesmo não sendo elas judias, mesmo não sendo elas israelitas, existe um plano para elas. Entende? O Eterno tem um plano para essas pessoas. Porque o Eterno, ele não está em busca de libertar apenas judeus, mas de toda a humanidade. Enquanto o cristianismo prega que só os cristãos serão recebidos, só os convertidos. Só os convertidos, né? Ao cristianismo? Convertidos. Sim. E ao cristianismo. Se for uma outra religião, não serve. O Islã prega a mesma coisa. Tem que ser convertido ao islamismo. Se não for, não serve. Não estou dizendo com isso que qualquer religião, a pessoa que for de qualquer religião, já tem um lugar garantido no Olam Rabá. Não, no mundo vindouro. De maneira nenhuma. Estou dizendo que na nossa fé, nós acreditamos que o Eterno tem um plano na vida de cada pessoa individual. E que só o Eterno pode julgar as pessoas. Não estou com isso também dizendo que uma pessoa que anda contrário à Torá poderá viver no Olam Rabá. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que nós não conhecemos o individual de cada pessoa. Nós não conhecemos o íntimo de cada pessoa. Nós não sabemos o particular de cada um. O que se passa com essa pessoa em outro lugar do mundo. No meio dessa mata. Né? O que se passa com as pessoas? Nós não sabemos. Qual o íntimo dela com o Criador? Nós não sabemos. Então vamos lá. As pessoas esperam um Jesus que vai trazer uma certas circunstâncias de coisas, e eu posso dizer que isso é uma utopia, né? Porque há muita coisa mirabolante. Uma delas é ir para o céu e morar eternamente no céu. Viver de quê? Como eu falei, de fumaça, de nuvem. Mas lá terá ruas de ouro, terá isso, terá aquilo outro. Plantaremos vinhas. Olha, se vai plantar vinhas... Diz assim, eles falam assim, que as árvores, como é? Que a gente vai se alimentar, mas aonde que vai plantar árvores no céu? Onde vai plantar árvores no céu? Onde vai fazer a colheita? Onde as pessoas viverão de uma forma humana? Porque o Eterno nos criou para sermos humanos. O Eterno não nos criou para sermos como anjos. Isso. Que é outra matéria, sim, né? Sim, Então, agora eu vou falar sobre o Messias judeu. Né? O Messias judeu. Porque quem goste ou quem não goste dos judeus, o Messias que virá é judeu. Nasce da raiz de Davi. Né? Ou nasceu da raiz de Davi. Se estamos falando de Yeshua, nasceu da raiz de Davi. Se a pessoa acredita que será Yeshua ou Mashiach ou não, não importa. Se uma pessoa acredita que será Yeshua, Baruch Hashem. Se não acredita, não importa. O Messias virá, né? Ele será da descendência de Davi. Entende? Vindo Yeshua ou não. Para aqueles que não acreditam e para aqueles que acreditam. Sempre será da tribo de Judá. E sempre será um judeu. Na concepção judaica, o Messias vem. E ele vai dominar o mundo. As nações do mundo. E ele vai ser um rei universal, mundial. Terá um trono, e esse trono será em Israel. E de Israel, ele comandará todas as nações com vara de ferro. Todas elas. Todas elas. Então, se no Brasil existir nações, pessoas contrário à Torá, elas serão exterminadas. É isso que prega, é isso que reza o livro de Apocalipse e Revelações. Essas pessoas serão exterminadas, elas deixarão de existir. Haverá uma limpeza étnica. Essa é a verdade que está escrito na Bíblia. Então nós temos dois perfis. Nós temos o perfil cristão de um Messias, que vem e leva o povo para o céu para viver eternamente. E nós temos um perfil de um um Messias, um Mashiach judeu, que vem para libertar o povo
e trazer restauração ao mundo. Aí nós vamos entrar numa era messiânica. O Apocalipse ensina que essa era messiânica será de 1000 anos. Se isso for simbólico, então não será 1000 anos literais, se for simbólico. Então nós teremos apenas uma era milenar. Vamos supor que alguns judeus dizem que essa era milenar essa era messiânica será 2000 anos. Alguns dizem isso. Outros dizem que será apenas 1000 anos. Então eu não vou discutir aqui quantos anos vão ser da era milenar. Mas o que eu posso dizer é o seguinte. Essa era milenar vai servir para que Mashiach coloque tudo no lugar certo. Tudo em ordem. Tudo em ordem. Existe um texto de Shaul, no livro de 2 Coríntios, no último capítulo, se eu não me engano é capítulo 15, se eu não estiver enganado, Shaul, o Rabino Shaul, não Paulo, o falso, o mentiroso, né? Porque existe um Paulo criado, que criou livros dizendo que era de Paulo, para poder destruir a Torá, para destruir a verdadeira imagem de Yeshua, né? E está aí hoje, dentro das Bíblias comuns. Você pega qualquer Bíblia, você vai ver lá. Uma hora Shaul fala uma coisa. Ele vai dizer que a lei serve para isso, a lei é boa e tal. Uma hora ele vai dizer que a lei não presta, que não serve para nada. E aí você... Se contradiz. Sim, se contradiz. Aí você vê muitas igrejas sendo formadas baseadas no Paulo. Esse Paulo, mentiroso, ele criou o cristianismo. Paulo criou o cristianismo. Só que quando eu falo Paulo, não estou falando de um personagem só. Estou falando, ilustrando através de um nome chamado Paulo, mas por trás disso houve pessoas que pegaram as cartas de Shaul e fizeram pequenos enxertos, pequenas coisinhas, manobras, para poder corroborar com a crença vigente daquela época. Então veja só, Shaul ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que quando Mashiach vier, no período milenar, lógico que ele não fala período milenar, ele fala nessa era messiânica, né? O que vai acontecer? Ele vai ajustar todas as coisas, vai dominar as nações. E quando fala nações, o Brasil não vai deixar de existir. Ô, Tony, para com um pouco aquela porta ali, por favor. As nações não vão deixar de existir. Elas não vão parar de uma noite para o dia. O Brasil parou de existir porque Yeshua veio. Ou porque o Mashiach veio. Não vai acontecer isso. O Brasil vai continuar existindo. Essa ideia de que... mas não vai ter novos céus e nova terra? Sim, só após o reino milenar. Só após a era messiânica. Observe, se você pegar o livro de Apocalipse capítulo 19, 20 e 21, o novo céu e a nova terra não ocorre no momento em que o Mashiach vem. Ocorre após o período messiânico. É após o período messiânico que nós teremos novos céus e nova terra. É esse período messiânico que haverá restauração na terra completa. Então, veja só, vamos voltar um pouco à Torá. No princípio, a terra era perfeita. Ela não era restaurada, ela era a perfeição. E existia Adão. Adão era o Mashiach. Adão era o Mashiach, o ungido. E Adão dominava todas as coisas. Mas aí aconteceu de que Adão foi expulso do Éden. Saiu do jardim do Éden. Adão não estava mais junto com aquilo que o Eterno criou para ser o esplendor do mundo. E muitos acreditam que o lugar que tem o templo hoje era o mesmo lugar que tinha a árvore da vida. Muitos acreditam que o lugar do templo lá em Israel hoje é o mesmo lugar que tinha a árvore da vida. Se isso é verdade, eu não sei. O que eu posso dizer é o seguinte. Quando Adão estava aqui, estava tudo restaurado. Mas aí houve uma decadência. Quando o Mashiach vier, o que ele vai fazer? Ele vai restaurar o mundo. E ele vai levar o mundo ao mesmo estado de perfeição no qual era quando tinha Adão e o Éden. Ou seja, o plano do Eterno é fazer com que através de um ungido o mundo seja restaurado. Por meio de um ungido, Adão, o mundo entrou em decadência. Entende? E por meio de um ungido, o mundo voltará à perfeição. É isso que nós podemos ler. Por isso que tem uma referência que eu não vou saber agora falar, que fala que o primeiro Adão falhou, mas o segundo não. Não é isso? Sim. Veja só. Existe uma referência de Shaul, do Rabino Shaul, que ele vai comparar Yeshua a Adão. Isso. E essa comparação é justa. Entende? Porque Yeshua veio como segundo Adão. Ou seja, ser humano, tá? Nada de semideus, nada de agora, divino, né? Sim. Da mesma forma como que Adão era a natureza, tinha uma natureza divina, Adão tinha uma natureza divina.
né? Ter a natureza divina é diferente de ser divino. Então Adão tinha uma natureza de santidade. Por quê? Porque Adão foi feito à imagem e à semelhança do Eterno. Mas, com o passar do tempo, nós perdemos essa imagem. E ela ficou distorcida por causa dos nossos erros. Quando Yeshua vem, ele vem com a imagem do Eterno. E essa imagem do Eterno era tal qual era Adão. Só que aí as pessoas acabam idolatrando, dizendo que essa imagem é ser igual a Deus, e etc, etc. Não. Essa imagem, essa perfeição... Assim, que quem olhou Yeshua, olhou Deus. Sim. Só que quando esse texto... Só para eu não fugir do assunto, mas quando fala esse texto, está falando sobre a cura, os milagres que eram feitos. Então quando você olhava, você viu o Eterno através daquilo que era feito, né? Mas as pessoas interpretam Elas assim, interpretam assim. Para dizer que Jesus é Deus, para Sim. dizer que Yeshua é Deus, elas falam isso. Sim. Né? Sim. Que a imagem, né? que Yeshua é a encarnação do próprio Deus. Sim, sim, sim. Isso é a pior das heresias e a pior da... Eu não vou usar a palavra heresia porque a palavra heresia é muito similar ao que é dito homem, hoje, né? Mas isso foi ensinado no cristianismo sim. que é o Deus homem. Que Jesus é o Deus homem. Sim, isso é idolatria, isso é uma aberração, né? Totalmente idólatra, um pensamento assim. Você comentou assim, como pode, né? Deus só tá com um. Então, não tem sentido nenhum. As mesmas funções que a gente tem, sim, né? É ilógico pensar assim. E outra coisa, é irracional pensar assim, né? Pensar que Deus se condiciona a essas coisas. Sendo que ele criou moléculas, ele criou todas as coisas. Ele criou os átomos e como ele pode se condicionar à criação? Ele não se condiciona à criação. Uma vez que o Eterno criou todas as coisas, como ele pode se condicionar? Né? Agora, voltando ao assunto lá dos dois Mashiach. Você tem um Mashiach, um Messias cristão, o nome dele se chama Jesus, e ele virá. Né? Ele virá, e ele vai levar o povo para o céu e vai viver lá para sempre. Acabou. Mas existe um Mashiach bíblico. Tá? Um Mashiach bíblico. Mashiach virá. Né? No meu entender, esse Mashiach que virá é Yeshua. No meu entendimento. Tá? Alguns deixaram de crer assim. Mas no meu entendimento, Yeshua virá. E quando Yeshua vir, ele vai cumprir as profecias, muitas profecias. Só que quando Yeshua vier, ele vai governar as nações com vara de ferro e vai regê-las sobre as ordens da Torá. Quando Yeshua vier, ele vai fazer uma limpeza na terra, totalmente, purificar as nações. Ele vai reinar aqui na terra? Ele vai reinar na terra. Só que existe... Esse negócio de céu, vamos todo mundo pro céu, isso aí esse negócio de vamos pro céu, lá passaremos a vida inteira tocando harpas, entre as nuvens, né? Como é que ele fala ainda agora? Nuvem com chocolate. Comendo nuvem com chocolate de nuvem carregadas, né? Agora, esse negócio de, mas haverá uma cidade, né? Não, peraí, tá errado. Haverá uma cidade no céu? Como? Se ela vai descer? João e Yohanan disse, eis que eu vejo uma cidade santa descendo. Então, se ela vai descer para a terra, então não vai estar na terra. Então ela vai ser aqui, a nova Jerusalém, a nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém se dá, esse nome Nova Jerusalém se dá por quê? Por que Nova Jerusalém? Eis que eu vejo a Nova Jerusalém. Na realidade ela não é nova. Na realidade ela já existe há muitos anos. Não, ela não foi transformada. A Nova Jerusalém já existe há muitos anos. A palavra Yerushalayim no hebraico, esse Ain no final é um Ain dual. É um Ain dual. Significa que existe uma cópia dessa Jerusalém, dessa Salém, né, lugar de paz. Então, nessa Yerushalayim, ela já existe uma. Já existe uma Yerushalayim lá no Malchut Hashamayim, no reino dos céus. O que vai acontecer é que quando o Mashiach vier e tudo for restaurado, essa cidade descerá. E ela será nova porque nós nunca vimos ela. Então, para nós ela será nova. Mas essa cidade, ela já está feita há muito e milênios de anos atrás. Porque quando em hebraico se usa a palavra, o terminal Ain no hebraico, nós entendemos que Ain é um plural, dual. Ou seja, existe uma cópia dela. Lógico que eu falando em português, Jerusalém, eu não posso entender como dual.
no nosso idioma, no nosso português, não existe um plural dual. Mas no hebraico existe um plural dual. O que é o plural dual? É quando aparecem coisas pares. Entende? Então, os olhos seria um plural dual. Porque esse é parecido com esse. Só está em lugares diferentes. Mas é o mesmo. Estão em sincronia. Isso é cópia desse. Isso mesmo. Então, quando fala Yerushalayim, é porque existe outra Yerushalayim. E quando Yohanan tem essa visão, ele vê essa Yerushalayim descendo. Porque essa Yerushalayim que existe agora já está corrompida, está abatida. E quando essa nova Yerushalayim vier, também virá a tenda, ou o Beit HaMikdash, ou seja, o templo sagrado virá juntamente com essa tenda, com essa cidade. Então veja só, você tem um Messias judeu que implantará na terra um sistema global de governança. Ele vai governar todas as nações. E as pessoas que não foram encontradas no livro da vida, né? E que livro da vida é esse? Lógico que isso é simbólico. O Eterno não necessita de livros para poder anotar as coisas. Se nós usamos celulares, se nós usamos tablets, por que o Eterno usaria um livro? Né? É lógico que isso é simbólico. Isso é metafórico. Né? Isso é uma linguagem local, né? Uma linguagem local. O profeta, para descrever uma memória, ele diz, olha, memória só é possível em livro. Então ele usa os livros. Mas na época já existisse o celular, estava no seria celular. O profeta usaria tablet, lá. né? Está registrado lá no celular, no tablet, né? Mandei pelo seu WhatsApp, está registrado. O profeta usaria uma linguagem coloquial, né? Uma linguagem local, coloquial. Ele iria fazer uma linguagem colocando no seu tempo. É isso que ele iria fazer. Então vamos lá. Você tem um Mashiach que virá, implantará um governo mundial, um Mashiach que vai estabelecer a paz em todo o mundo. Acabou. É isso que vai acontecer. E quando o Mashiach vier, as pessoas que estiverem vivas, que foram encontradas, que não foram achadas no livro da vida, elas serão de pronto apagadas. Aí depois haverá o período milenar, ou 1000 anos, ou o período messiânico, a era messiânica. Nessa era messiânica, tudo vai ser restaurado. E quando isso terminar, então se dirá novos céus e nova terra. Porque foi restaurado por Mashiach. Daí entendemos o que são novos céus e novas terras. Mas as pessoas interpretam novos céus e nova terra como sendo um outro lugar a não ser a terra. Mas vamos voltar às Sagradas Escrituras. Quando o Eterno criou o Éden, ele criou para quem? Para o homem. Criou para o homem viver. Quando o Eterno criou o planeta Terra, ele criou para quem? Para o homem viver. Agora o Eterno vai deixar a terra e dizer, não, agora não serve mais, vamos para outro lugar. Peraí, vamos lá. Quer dizer que então o Eterno se arrependeu dos seus planos? Então os planos do Eterno fracassaram quando ele criou o homem para viver na terra e de repente ele fala, não dá para viver na terra mais, ficou podre demais, vamos para outro canto. Já imaginou isso? É um Deus decepcionado. Que é um Deus bipolar. Ele tem uma decisão de criar a terra, não deu certo e fala assim, agora, deixa me ver, sabe de uma? Vocês vão morar comigo agora. Pertinho de mim. Como? Como se ele se condicionasse ao espaço. Como se o Eterno se condicionasse ao espaço. Quando ele mesmo criou o espaço e o tempo. Sim. Como pode o Eterno se condicionar à sua criatura? Como pode? Se o universo está dentro do Eterno. Como pode o Eterno, então, morar em um lugar dentro dele? Não tem condições isso. Então, só para Ele é finalizar. um Deus limitado. Mas Limitado. sabe o que é isso aí, pai? Que eu já falei, né? O cristianismo copia muito a mitologia grega romana. Sim. E aí, Mitologia a grega. romana tem... Esqueci o nome do Zeus, né? Sim. Zeus, ele tem os seus humanos que Sim. moram junto com ele, que ele levou pro céu. Sim. Lá no Olimpo. Sim. No Olimpo, onde tem todos os deuses e os humanos estão lá para servir. Os humanos bonzinhos que serviram Zeus estão lá com ele. Que obedecem a Sim. ele. E os maus estão no inferno e Sofrendo no Hades. controla Isso. a alma deles. Sim, isso mesmo. Isso é uma cultura grego-romana. Sim. Né? Eu já assisti, realmente, isso que ele está falando. Eu assisti um filme, não lembro agora exatamente o nome, mas falava sobre Zeus. Sim. Que é assim, eles entravam em outra dimensão. Sim. Entendeu? Eles estavam. Dos titãs. É dos titãs, né, amor? Sim. Zeus estava numa dimensão onde tinha só os dele, Sim. em que ele enviava os deles para missão. Sim. Na Terra. Tipo, na Aham. Terra. Ele entrava na dimensão Terra. Entendeu? Sim. Então Bem isso mesmo. você observa que a cultura greco-romana, ela
praticamente dominou a interpretação do que existe hoje nos livros nazarenos, né? Ou nos livros Netzerim, que são o Novo Testamento, suposto Novo Testamento, né? Que foi criado e que teve uma manipulação muito forte das pessoas que tinham uma cultura greco-romana. E assim, irmão, rapidinho, tem isso que ele estava falando, tanto que dentro do cristianismo, eles falam muito aquilo que a gente já conversou sobre isso. Eles dizem assim, eu estou numa outra dimensão. Sim, sim. É ilógico pensar assim, em outra dimensão. Eu fui guerrear, né? Eu conheci, lembra, amor? Eu fui guerrear com os anjos. Sim, sim. Sim. Então veja só para resumir, existem duas visões de Mashiach. Uma visão está errada, uma outra está certa. Uma visão está errada e a outra está certa. Simples. Ou a nossa visão está certa ou está errada. Ou a visão cristã está certa ou está errada. O que acontece é que nós não encontramos respaldos dentro do Tanar para dizer a visão cristã está correta. Não está correta, está errada, né? Então é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos... Porque não bate com a palavra assim, né, irmão? Sim, isso mesmo, não bate. Se você pegar e abrir as Sagradas Escrituras... fundo e procurar e... Você vai ver que não combina. Vai ver que não dá certo. Que nem aquilo que você falou, que quando antes de você se tornar Netzerim, né, você já estava idolatrando aquela profeta. Sim, verdade, né? Isso mesmo. Aí quando você começou a estudar e a fundo, viu que não era nada daquilo. Sim, verdade, isso mesmo. E se você percebe que essa influência externa a Sagradas Escrituras, nos faz ver as Sagradas Escrituras com a cabeça do suposto profeta. Então o profeta, suposto profeta atual, vai dizer para você o que isso significa. Aí você fala assim, eu não estou dizendo que o profeta esteja errado, né? Pode ser que o falso profeta esteja correto. Mas o que acontece é que se a gente não abrir os olhos, vamos entender as Sagradas Escrituras da forma como ele pensa, como ela pensa. E esse é o maior problema, né? Então nós devemos tomar muito cuidado com isso.